Oi, o meu nome é Lucas Jean. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento de águas por ozonização. O meu grupo é o Guilherme Gonçalves Costa, a Larissa Inácio Pereira e a Rebeca Cristina Rosa dos Reis. O ozônio é gerado de duas formas. Ele pode ser gerado da forma natural quanto da forma artificial. A geração natural de ozônio, ela pode ser pela ação fotoquímica dos raios ultravioletas sobre as moléculas de oxigênio, que é o que acontece na camada de ozônio, mas ela também pode ser gerada durante as tempestades, quando há a emissão de um relâmpago. A descarga elétrica desse relâmpago dissocia a molécula de oxigênio em dois átomos de oxigênio. Esses dois átomos instáveis se combinam com outras moléculas de oxigênio, ficando num menor estado de energia, e aí sim é formado o ozônio. Já a geração artificial de ozônio, ela pode ser gerada de algumas formas, como por exemplo, a exposição do oxigênio à luz ultravioleta, do O2, né? E a eletrólise do ácido perclórico, ou pela descarga eletroquímica, sendo a descarga eletroquímica o mais utilizado, pelo fato de se obter uma maior taxa de conversão do oxigênio em ozônio. Aqui nós podemos ver o gerador de ozônio, ele utiliza a técnica de descarga eletroquímica, onde basicamente ele reproduz de forma controlada e eficaz o fenômeno natural do relâmpago, que acontece durante as tempestades. O gerador de ozônio é o nosso grande protagonista, pois ele é o método mais utilizado pela maioria dos ozonizadores comerciais. No gerador de ozônio, o ozônio ele é gerado pela passagem de ar ou oxigênio puro entre dois eletrodos submetidos a uma elevada diferença de potencial, onde esse potencial é de aproximadamente 10 kW. Conforme essas equações ao lado, vocês podem ver. E é interessante, pois quando se utiliza o oxigênio puro, o rendimento do processo é muito maior. O ozônio ele é instável em água e seu principal produto de decomposição é o radical hidroxila. O pH do meio em que o ozônio se encontra é muito importante, já que são os íons hidroxila que iniciam o processo de decomposição do ozônio. A formação do radical hidroxila pode aumentar a efetividade no tratamento de certos compostos recalcitrantes. Esses processos que implicam na formação do radical são denominados processos oxidativos avançados, POAs. A decomposição do ozônio, vocês podem ver nas equações que estão abaixo, elas mostram a influência do peróxido de hidrogênio em solução. Por isso que muitas vezes quando você quer acelerar a decomposição do ozônio, você pode simplesmente aumentar o pH da solução ou você pode adicionar o peróxido de hidrogênio. A ozonização ela é uma técnica de oxidação química que promove a decomposição completa ou parcial de poluentes orgânicos de difícil degradação. Ela pode ocorrer via ozônio molecular, que é a reação direta, predominante em meio ácido, como também pode ocorrer via radical hidroxila, que é a reação indireta, predominante em meio alcalino. É importante salientar que na prática tem a contribuição geralmente dos dois mecanismos. A ozonização via ozônio molecular, também chamada de reação direta, é caracterizada pelo ataque eletrofílico pelo ozônio molecular. Essa reação geralmente é atribuída a compostos que contêm ligações do tipo C+C, grupos funcionais específicos como OH, CH3, OCH3, e átomos que apresentam densidade de carga negativa, como nitrogênio, fósforo, oxigênio e enxofre. Ela é predominante em meio ácido e, em geral, processos de desinfecção ocorrem predominantemente via ozônio molecular. A ozonização via radical hidroxila, ela também é chamada de reação indireta e ela é não seletiva, sendo capaz de promover o ataque a compostos orgânicos de 10 a sexta a 10 a nona vezes mais rápido que conhecidos agentes oxidantes, como por exemplo a água oxigenada e o próprio ozônio molecular. Ela é predominante em meio alcalino, como nós podemos ver nos slides anteriores.
A decomposição do ozônio gera o radical hidroxila. A ozonização de efluentes industriais, de modo geral, apresenta-se eficiente principalmente na descoloração, remoção de compostos refratários e aumento da biodegradabilidade de diferentes tipos de efluente. Como nós podemos ver, efluente papeleiro, efluente têxtil, efluente farmacêutico, efluente queijeiro e entre outros efluentes. A indústria papeleira tem uma grande importância na economia da América do Sul. Isso ocorre devido à enorme disponibilidade de recursos florestais encontrados aqui, onde o Brasil e o Chile são os maiores produtores de celulose da região. As indústrias papeleiras, elas apresentam elevado potencial de contaminação ambiental, não somente pela presença de compostos refratários, mas também pelo elevado volume de efluente que é gerado. Aqui, como vocês podem ver, tem uma ETE da Suzano Papel e Celulose. Essa ETE foi construída há poucos anos. Eu consegui essa imagem dela na web, em uma notícia. Ela, para quem não conhece, ETE é uma estação de tratamento de efluente. O efluente papeleiro ele é fortemente colorido devido à presença de lignina e compostos organoclorados de alto e baixo pesos moleculares. Eles são gerados nas etapas de deslignificação da madeira, que é a polpação, e o branqueamento da polpa. Aqui nessa imagem, vocês podem ver algumas substâncias organocloradas recalcitrantes e altamente tóxicas, como por exemplo o 2,3,4,6-tetraclorofenol, o tetracloroguaiacol, o 2,4-diclorofenol. O processo de ozonização na remediação do efluente papeleiro ele tem se mostrado eficiente na descoloração do efluente, que é muito importante para os rios, porque isso pode afetar nos processos de fotossíntese das plantas encontradas ali no rio ou mar, onde for despejado, na oxidação de compostos refratários, na remoção da toxicidade e também no aumento da biodegradabilidade do efluente, porque o processo se mostrou capaz de converter compostos de alto peso molecular em ácidos orgânicos de reduzida massa molar. A principal vantagem do processo de ozonização é não necessitar de ajuste do pH do efluente, sendo que o pH do efluente papeleiro originalmente é 11. E isso ajuda muito, porque os radicais hidroxilas, fortemente oxidantes, ficam presentes no meio, e eles são os principais responsáveis na degradação da lignina, sendo que a lignina é um dos principais responsáveis pela cor do efluente. E também é importante salientar que a ozonização do efluente papeleiro também apresentou uma boa eficiência na remoção de fenóis totais, e outros compostos recalcitrantes, além da toxicidade, também foi removida. Chegamos ao final do projeto, onde podemos chegar à conclusão de que a ozonização é muito eficiente, se mostrou eficiente, no tratamento de diferentes tipos de efluente. Neste projeto, trabalhamos com o efluente papeleiro, falamos um pouco sobre o efluente papeleiro e a técnica de ozonização para tratá-lo, porém, na literatura você encontra outros exemplos onde a ozonização é bastante eficiente. Ela ainda é um processo em aperfeiçoamento para efluentes industriais, mas ela apresenta grande potencial. E uma das tendências presentes na literatura para uma melhor remoção da carga orgânica do efluente é a combinação com processos biológicos. Eu queria agradecer a você por assistir e espero que tenha gostado. E aqui estão todas as referências bibliográficas que utilizamos para o desenvolvimento desse projeto.